Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Coloque a mão no seu coração, nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a direção. Senhor, a tua palavra ela já foi lançada. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que quando o Senhor lança uma palavra, ela não voltará vazia. Por isso, meu Deus, nós abrimos nesse momento o nosso coração. E nós nos desfazemos agora de todo achismo. Meu Deus, que nesse momento seja impedido todo espírito contrário, todo espírito maligno de se manifestar. Eu te repreendo agora em nome de Jesus, que todo sono, o cansaço, a moleza, a fadiga, batem retirada agora em nome de Jesus. Meu Deus, coloca teus anjos aqui nesse lugar. Guarda-nos, ó Deus, guarda os nossos vizinhos aqui dessa casa, desse lar, para que o teu nome seja glorificado. E assim nós determinamos em o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Bem forte para Jesus, amados. Mais uma vez, uma salva de palmas bem forte para Jesus. Amados, o tema da nossa pregação hoje é a casa caiu. Eu estava assistindo semana passada, me veio a missão de pregar. Essa semana eu estava pensando qual vai ser o título da mensagem. Eu estava assistindo um programa de TV em São Paulo. Para quem não sabe, São Paulo e Curitiba tem agora as novas câmeras inteligentes. Vocês já ouviram falar nisso? Tem as câmeras inteligentes que foram instaladas, e se a pessoa olhar para aquela câmera, automaticamente você é identificado. E se a pessoa ela tiver, por exemplo, um mandato de prisão sobre ela, pastor, ela é identificada. Inclusive em Curitiba, uma pessoa que foi para o desfile de 7 de setembro, agora, né, no feriado, ele estava lá numa boa, assistindo o desfile, estava tudo bem. De repente ele olhou para a câmera e aí identificou que tinha um mandato de prisão contra ele. A polícia foi lá gentilmente e colocou aquela pulseira do Roberto Carlos dele. Olha, você está sendo procurado. Aí estava o título lá, a casa caiu. E esse título aqui, a casa caiu, ele está aqui também no livro. A casa caiu. Jesus, ele dá exemplos de como nós devemos fazer para que a nossa casa não caia. E afinal de contas, o que é uma casa? Quando nós falamos de casa, sempre nos vem à mente logo uma edificação, né? Igual essa daqui. Mas eu quero dizer para você que casa, ela vai bem além dessa edificação. Uma casa, ela pode ser a sua descendência, da onde você veio, o seu nome de família. Você é uma casa. Sabia disso? De onde você veio, ou seja, de qual casa você veio, a sua descendência, a sua ascendência, isso forma uma casa. Segunda coisa que é uma casa, empresas, por exemplo. Empresas são casas. Quer ver um exemplo? Casas Bahia, Casas Pernambucana, ou seja, casa também são negócios, empresas. O Tesouro, Casa da Moeda,
casa do tesouro. Uma governança, casa branca, casa rosada, casa amarela. Ou seja, nós passamos a entender que casa, ela vai além de uma edificação. A palavra de Deus fala que nós também somos uma casa. Que casa nós somos? O templo do Espírito Santo. Vamos para Jó, para nós entendermos melhor. Jó no capítulo 1, versículo 18 ao 19. Olha o que diz a palavra. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. A palavra aqui diz que um vento, ele sobreveio da além do deserto e ele deu nos 4 cantos da casa. Mas afinal de contas, o que são esses 4 cantos da casa que a palavra está dizendo aqui? O livro de Jó, é preciso nós entendermos que ele é um livro poético, um livro de sabedoria, mas ele tenta explicar o motivo de alguns sofrimentos. Porque mesmo eu sendo uma pessoa honesta, correta, séria, justa nos meus negócios, ainda assim acontecem coisas, olha só, ainda assim acontecem contratempos da minha vida. Já parou para pensar isso? Mas o que eu fiz de errado? Às vezes a gente se questiona, o que foi que eu fiz de errado? Será que eu joguei a pedra lá na cruz de Jesus, né? A pessoa questiona aí, será que eu joguei pedra lá na cruz para eu sofrer tanto assim? Não, o livro de Jó, ele vai explicar, ele tenta dar uma explicação sobre por que essas coisas acontecem na nossa vida. E aqui nós vemos claramente a palavra, ela falando de 4 cantos da casa. Por exemplo, uma casa, ela é formada, vamos pegar como exemplo essa casa aqui que nós estamos, ela tem 4 cantos. Cada canto desse tem um significado, espiritualmente tem um significado. Então, por exemplo, cada um desses cantos, ele representa algo para manter a casa de pé. Quando se constrói uma casa dessa, se levantam 4 pilares, né? Um em cada canto, para que esses pilares eles venham sustentar as paredes, o telhado da casa, suportar toda a estrutura das laterais e de cima também. E a parte do alicerce é que vai sustentar todo o peso da edificação. E o que seriam esses pilares para nós? Qual é o significado desses pilares? A gente vê que um dos servos de Jó, ele chega e diz assim, olha, os teus filhos estavam comemorando na casa do primogênito, estavam comendo, estavam bebendo, até então não tem nada de errado quanto a isso. Eles estavam festejando, é ou não é? Estavam festejando. E de repente veio um vento do deserto, bateu, a palavra diz que bateu nos 4 cantos dessa casa, e a casa simplesmente caiu. Mas será que esses 4 pilares eles foram ao chão? E o que são esses pilares? Ou o que são essas colunas que sustentam uma casa, que colocam uma casa de pé? Pois bem, o primeiro desses pilares que o diabo ele derrubou na casa de Jó, só voltando aqui mais um pouco, a palavra diz que Jó ele era um homem reto, temente. Jó, inclusive, quando os filhos estavam comemorando, saíam para se divertir, Jó, ele tinha aquela preocupação de sacrificar pelos filhos. Ele pensava assim, vai que meus filhos eles pecaram,
E Deus, ele é muito rígido. Olha só a mentalidade, Deus é muito rígido. Então eu vou sacrificar para que não aconteça nada de mal com meus filhos. E Jó, ele tinha esse medo, esse temor, essa preocupação. Repare bem que isso chamou a atenção do inimigo. E a palavra diz que quando os filhos de Deus se apresentaram a ele, lá nas alturas, Satã, ou seja, o inimigo, ele se apresentou também. E aí Deus olha para ele e diz assim: olha, que você viu? Meu filho Jó, homem reto, temente, teme ao Senhor. Aí o diabo disse assim: também, tudo que ele quer o Senhor dar para ele é muito fácil. É uma vida muito fácil. É ou não é? Muito fácil essa vida. E aí Deus autorizou que ele tocasse na vida de Jó, que só não tirasse a vida dele. E sabe qual foi a primeira coisa que o diabo fez? Ele roubou tudo o que Jó tinha. Esse foi o primeiro pilar que ele derrubou. E que pilar é esse? O pilar financeiro. Quais são esses 4 pilares? O primeiro pilar, pilar financeiro. Vamos dizer, aquele pilar que fica ali na frente da casa. Aquela coluna é o pilar financeiro. A segunda coluna, o pilar da saúde e do bem-estar. O terceiro pilar, o pilar da comunicação. E o quarto pilar, o pilar espiritual. A palavra diz que quando o vento deu, nos 4 cantos da casa, essa casa caiu. Repare bem que para uma casa estar de pé, qualquer casa, seja a sua casa, a sua família, a casa que eu digo uma construção, seja a sua família, seja a sua empresa, o governo, a igreja, ou qualquer coisa que seja, para se manter de pé, esses 4 pilares, eles têm que estar firmados. Porque se um deles tiver caído, a casa ela cai. Com certeza ela pode cair. E aí, o pilar financeiro, né? O que é o pilar financeiro? Ele é uma coluna que está ligada à fonte de renda. Uma família que não tem fonte de renda, ou uma pessoa que não tem com que se sustentar, ele está com esse pilar derrubado. É ou não é? Como é que uma pessoa ela vai se sustentar se ela não tem uma fonte de renda? Como é que uma empresa ou uma igreja também ela vai subsistir se ela não tem finanças? E finança é aquilo que entra e o que sai. Economia é aquilo que entra e aquilo que sai. Não tem segredo nenhum. Às vezes os economistas eles usam aquela linguagem complexa, difícil, que a gente acha que é coisa de outro mundo, não é. Finanças é isso, ou seja, se eu controlo as minhas finanças, se eu sei o que eu ganho, eu tenho que saber o que vai sair também, eu tenho que ter controle do que vai sair. Agora, quando a pessoa ela é compulsiva, quando ela sai, sei lá, vai ao centro, vai ao shopping, tudo que ela vê, ela sai comprando, ela não coloca na ponta do lápis, é claro que esse pilar, ele vai estar comprometido. E uma hora ele vai cair. E a palavra diz que um abismo, ele puxa outro abismo. Ainda diz mais, quem está de pé, vigie para que não caia. Então, se esse pilar ele está caído na sua casa, cuidado, porque ele vai puxar outros. E foi o que aconteceu com Jó. A primeira coisa que o diabo fez foi fechar a fonte de renda dele. A palavra diz que ele, através dos sabeus, roubaram todo o gado de Jó, mataram seus empregados, seus servos, matou todos eles. Jó ficou sem fonte de renda. E para completar, os filhos também morreram, porque os filhos seriam ali uma mão de obra para o pai, né? Eu vou juntar com os meus filhos e nós vamos reconstruir a nossa casa. Mas não, até os filhos morreram também. Ou seja,
ele ficou com as mãos atadas. Como se não bastasse, como se não bastasse, Deus autorizou também aqui que o diabo tocasse na saúde dele, que é o segundo pilar, na saúde e no bem-estar. E o que é esse pilar da saúde e do bem-estar? O que é saúde e o que é bem-estar? Há uma diferença entre saúde e bem-estar. Saúde é você estar livre de alguma doença. Você faz um exame, está tudo bem, está ok, você não tem doença nenhuma, ou seja, a sua saúde está perfeita. E o que é bem-estar? Deixa eu só ler esse pedaço aqui sobre o que é o bem-estar. Quanto ao bem-estar, que seria um dos pilares, ele é um estado de satisfação física. Bem-estar é o estar bem fisicamente, nada dói, nada incomoda. Ele também é um estado de satisfação psicológica. Psicologicamente eu estou bem, eu não tenho traumas, eu durmo bem, eu durmo e acordo perfeitamente bem. Ele também se refere à minha convivência social. Eu tenho mais amigos do que inimigos. Olha só o bem-estar, o que ele envolve. Eu tenho mais amigos do que inimigos. Aonde eu vou, eu recebo sorrisos, eu distribuo sorrisos e por aí vai. Ele também se refere à espiritualidade, proporcionando conforto e contentamento. Ou seja, quando esse pilar da saúde e do bem-estar, ele está firmado na minha casa, ele está firmado na minha vida, eu tenho mais amigos do que inimigos. E isso é tão bom, gente, sabe por quê? Porque quando nós temos amigos, tem um ditado antigo que diz: é melhor a gente ter amigo na praça do que dinheiro no bolso. É ou não é? É melhor a gente ter dinheiro na praça do que dinheiro no bolso. Quando nós temos amigos, estou falando aqui de verdadeiros amigos, nós sabemos que podemos contar com aquelas pessoas, ou com aquela pessoa. Então é muito importante nós termos amigos, porque quando nós temos amigos, nós firmamos esse pilar, esse segundo pilar. E Jó, ele tem 3 amigos, né, que vêm aqui para criticá-lo. Depois a gente vê isso. Continuando, o terceiro pilar, que é o pilar da comunicação, ele trata dos relacionamentos sociais e familiares. No nosso corpo, vem aqui, João, rapidinho, chega aqui. Nosso corpo, ele é uma casa. Eu também faço uma comparação aqui do que seriam esses pilares no nosso corpo. Sobe aqui, por favor. Vamos aplaudir Jesus pela vida do John. Fica de costa, por favor. Isso aqui é a nossa casa. Eu estava dizendo que o nosso corpo também ele tem pilares. O que são esses pilares? Por exemplo, quando nós falamos que o pilar financeiro, ele é uma coluna, por isso que os economistas dizem que as finanças, ou a economia, ela é a mola mestra do mundo, né? Ou ela é a coluna que sustenta qualquer governo ou qualquer empresa. Então, vamos imaginar, nós temos aqui a nossa coluna vertebral, que é um pilar que sustenta o nosso corpo. Além dessa coluna, nós temos também as nossas pernas. As pernas também, elas são colunas. Ajudam na sustentação do corpo. O nosso corpo, por exemplo, nós temos aqui a coluna, ela completa, né? Nós temos essa parte aqui que segura o pescoço, e essa parte aqui do corpo, né? Até o crânio, que nós chamamos de coluna cervical. Coluna cervical. E da cervical até aqui onde tem a dobra, dá licença, deixa eu pegar aqui. Até essa dobra aqui é a coluna
me deu torácica, coluna torácica. E da torácica até o cóccix é a coluna, a coluna lombar. Então, essas colunas no nosso corpo, elas servem para nos manter em pé e para manter o nosso equilíbrio. Então, quando nós não cuidamos da nossa coluna, eu, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu sou um milagre de Deus, porque eu tenho 7 hérnias de discos, 4 na cervical e 3 na lombar. Olha só, eu estar de pé aqui já é um milagre. Obrigado, João. Então, o fato de nós estarmos de pé através dessas colunas é muito importante para nós entendermos, né, que quando uma dessas colunas que sustenta o nosso corpo, a nossa casa, ela cai, é claro que a casa ela vai cair, ela não vai se sustentar. E dessas colunas, por exemplo, a cervical, que eu estava mostrando agora há pouco aqui, ela tem a ver com a comunicação, com os nossos relacionamentos sociais e familiares. A gente percebe, por exemplo, que no nosso corpo, a comunicação, a nossa comunicação com o mundo, ela faz parte dessa coluna, né? Já prestou atenção que a maioria dos nossos órgãos de sentidos, dos sentidos, como audição, visão, olfato e paladar, elas estão ligadas diretamente a essa coluna? Ou seja, na nossa vida, gente, a comunicação ela é muito importante. Eu posso garantir para vocês que a parte mais sensível que existe no ser humano se chama comunicação. E outra coisa, é a mais sensível, mas é a mais poderosa. Através da comunicação. Todo domingo o pastor fala aqui do poder da língua. Quando se fala do poder da língua, está falando também do poder da comunicação. Aquilo que você fala, cuidado, porque vai ser produzido. Uma casa onde não existe entendimento, onde não existe comunicação, em que há gritos, palavrões, brigas o tempo todo, palavras de maldição, como essa casa vai ficar de pé? Como ela vai se sustentar? Então é importante que nós demos o total valor a esse pilar, o pilar da comunicação. Então, diante de qualquer briga, diante de qualquer discussão, às vezes a melhor forma de comunicação é o silêncio, porque o silêncio também, ele é uma forma de comunicação. E quando nós nos calamos, a outra parte, ela começa a refletir também. Poxa, o que eu falei? Né? O que eu disse? Toda vez que eu lembro dessa parte da comunicação, quando o pastor ele traz aqui a nossa memória, o que está em Provérbios, né? Provérbios 18, não é isso? Provérbios 18, 21, sobre o poder da língua. Eu lembro de um caso que aconteceu, eu conto aqui nesse livro. Esse foi um fato real que aconteceu na cidade de Porto Velho. Era um casal, ele trabalhava para mim nessa época como segurança. Eu tinha uma empresa, uma farmácia que funcionava à noite, e ele trabalhava como a segurança, e ele recebeu no bip, naquela época não tinha celular, mas tinha um bip, né? Recebeu no bip que havia um chamado que estava assaltando uma das lojas que ele também tomava de conta. Ele estava brigando com a esposa naquele momento, discussão, a mulher era muito ciumenta, aquele negócio todo, e aí quando ele vai sair, ele manobra a moto e tal, arruma a arma para ir lá na ocorrência, e a mulher simplesmente, ela disse assim para ele: eu tomara que tu morra, seu desgraçado. Você acredita que ela falou isso? Olha que palavra miserável essa. Ele montou na moto, não deu muita atenção e foi embora. No percurso, gente, a gente não sabe de onde é que os bêbados eles saem, mas 2 bêbados simplesmente apareceram do nada numa bicicleta, atravessaram na frente dele. Ele deu bem no meio dos bêbados, os bêbados voaram para um lado para o outro, ele caiu com a cabeça na sarjeta,
partiu o capacete, ele morreu na hora. Os bêbados se levantaram só, batendo a poeira que tinha machucado eles. Não tiveram nada. Ele simplesmente morreu. No dia do velório dele, essa mulher gritava, né, de dor pelas palavras que elas tinham liberado. Então, muito cuidado na hora da briga com as palavras que você vai soltar. Isso é muito perigoso. Nós temos que ter controle sobre as nossas palavras. A vontade que tem, né? A vontade que tem é de amaldiçoar. Mas nós temos aprendido aqui, todo domingo, que nós temos sim que abençoar. Se não for para abençoar, é melhor ficar calado. Amém? O quarto pilar, que me parece pela história de Jó, e no final, depois você pode ler essa história, esse foi o único pilar que não caiu. Sabia? Quando foi que caíram os pilares da casa de Jó? Quando as suas finanças foram roubadas, foram tiradas. Quando ele perdeu a saúde, né? A palavra diz que ele se coçava com um caco de telha. Tu imagina, ele estava totalmente desfigurado. E quando ele perdeu a comunicação, quando a mulher disse, olha, tu ainda glorificas esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí disse assim, mulher, tu falas como uma louca. Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Nu eu vim e nu eu voltarei. Em momento algum ele blasfemou. Mas nesse momento, olha o que a mulher queria que ele fizesse, gente. Que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Jó até queria morrer, né, diante daquele sofrimento, mas a palavra diz que Deus não permitiu que ele morresse, não deixou que ele morresse. Mas imagina se você está passando por uma dificuldade muito grande, imagina só, problema de doença, não tem dinheiro, os médicos já disseram que você só tem poucos meses de vida, o plano de saúde não cobre o tratamento. Qual é a vontade que a pessoa tem? De morrer. E nem isso acontece, né? Nem isso acontece. Miserável não morre. E aí a mulher vem e ainda diz assim, tu ainda estás glorificando esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó disse, não, nu eu vim, nu eu voltarei. Não trouxe nada, também não levo nada. O quarto pilar, que é o pilar espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus e o exercício da fé. Nós precisamos manter esse pilar. Quando esse pilar, amados, o apóstolo Paulo diz que a fé, ela discerne todas as coisas. Tudo é discernido pela fé. Mas nada, nenhum conhecimento consegue explicar a fé. Não existe nenhum conhecimento capaz de explicar a fé, mas a fé, ela explica tudo, todos os conhecimentos. E Jó, a gente vê no texto, se você continuar lendo o livro, você pode fazer esse exercício em casa, ele se apegou a isso, ele disse assim, eu sei que o meu Redentor, ele vive, eu sei que alguém lá em cima intercede por mim, e que por fim ele se manifestará a meu favor, e tudo isso vai mudar, e mudou, amém? Vamos ficar de pé então? Creio que Deus, ele já falou com você. Eu quero orar por esses pilares. Eu não sei como é que estão esses pilares da sua casa. Como é que está o pilar da saúde? Como é que você está de saúde? De bem-estar? Você está bem? Você tem amigos? Saúde está bem? Você tem visitado o médico? Lembre-se de uma coisa, todos nós vamos envelhecer. Velhice não é doença, mas é nessa fase que alguns órgãos eles deixam de funcionar.
Por isso é importante nós visitarmos o médico, o dentista, o oftalmologista, né? Tomar todos esses cuidados, cuidar da alimentação, praticar um esporte para estar mais fortalecido. Imagina, se eu não vou à academia, eu estava numa cadeira de roda, porque foi o que os médicos disseram: olha, o senhor vai ter que andar com uma cadeira de roda. Meu neurologista, ele pegou o celular dele, é claro, bem menor que isso aqui, né? Isso parece mais um tablet, mas ele pegou o celular, ele levantou e disse assim: o senhor não pode nem levantar isso aqui. O senhor não pode nem fazer isso, porque o seu caso é muito grave. Eu vou à academia, o meu parceiro ali, Rafa, sabe disso, 240 quilos no leg press, 170 no agachamento, é isso? E o médico proibiu de levantar um celular. Agora imagina se eu não tivesse fé. Eu estaria numa cadeira de roda. Por isso é importante, gente, é importante nós estarmos na igreja. Eu quero dizer para vocês que estão nos visitando, isso aqui não é para convencer você, eu não quero usar aqui de retórica, de uma boa oratória, mas não é por acaso que você veio aqui hoje. Vocês, não é por acaso que vieram. Tenho certeza que já tinham recebido um convite antes. Alguma coisa aconteceu para que não viessem, mas Deus as trouxe aqui, trouxeram vocês aqui para ouvir essa palavra. Não é coincidência, não existe coincidência no universo. Eu falo isso não somente pela fé, mas a ciência já provou isso também. Que não existe coincidência no universo. Vocês não estão aqui por um acaso. Deus trouxe vocês aqui para ouvir justamente essa palavra. Como estão os pilares da vossa casa? Como estão as colunas que sustentam a sua casa? Você está bem de saúde? Você tem bem-estar? Você, financeiramente, como você está? Você cuida das suas finanças? Você administra bem os seus ganhos? Você agradece a Deus pelo que você recebe? Ou você é aquela pessoa compulsiva que às vezes só porque você vê nas redes sociais a pessoa ostentando, você acha que tem que ostentar também? Porque o vizinho comprou um carro do ano, você acha que tem que comprar também? Ou porque o colega comprou um tênis, a calça, seja lá o que for, você acha que tem que comprar também? Aprenda a administrar o que você ganha, para que essa coluna esteja fortalecida. Como está também a tua comunicação no trabalho, em casa com os seus, na vizinhança? Você é um vizinho que as pessoas gostam? Ou você é aquele vizinho que quando chega a pessoa diz: Deus me livre, misericórdia, esse cara já chegou? Ou é aquele vizinho prestativo, aquela pessoa que os outros podem contar com você? Como é que está a sua relação com a sua família? E a sua fé, olha lá, a sua fé. Por isso que é importante você estar na igreja. E a pessoa diz assim: eu vou adorar a Deus em casa. Duvido, é a mesma coisa que a pessoa diz assim: eu vou comprar os equipamentos, eu não vou para a academia não, que eu vou me exercitar em casa. A primeira semana você até se exercita. Vai lá, malha, faz, né? Levanta os pesos, mas depois da segunda semana aí começa: tá doendo, isso aí. Daqui a pouco tá lá na OLX vendendo o que comprou. Então, para você se exercitar, tudo, gente, existe um lugar para isso. Se eu quero me exercitar, aonde eu vou? Na academia. Se eu quero comer fora, aonde eu vou? No restaurante. Se eu quero adquirir formação, eu vou numa universidade ou numa escola, é ou não é?
Agora, se eu quero fortalecer a minha fé, se eu quero ter intimidade com Deus, se eu quero conhecer a Deus, é importante que eu esteja aqui. É importante que eu esteja aqui. Ah, mas eu só vou quando eu for uma pessoa perfeita, quando eu não tiver pecado nenhum, pastor, eu vou para a igreja. Vai, duvido que você vai. Nunca vai, eu dizia isso também. Até que um dia eu tomei vergonha na cara, quer saber de uma coisa? Eu vou. E lá eu aceitei Jesus, e Jesus mudou a minha sorte. Amém? Vamos orar então? Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por esses 4 pilares. Deus, a tua palavra foi lançada. Obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor está operando milagres na vida financeira de pessoas aqui que estavam com esse pilar derrubado. Eu até me arrepio, amados, de falar isso, porque tem pessoas aqui que estavam com esse pilar derrubado, mas Deus coloca de pé novamente, dá mais uma oportunidade. Esse demônio que faz você gastar com coisas desnecessárias, com tudo aquilo que você vê, você quer comprar, até a inveja tem tomado conta do teu coração, porque você quer ter aquilo que o que você ganha nem te dá condição, mas só porque você viu, você quer aquilo. Mas nesse momento, esse demônio ele está agora impedido de agir nessa área. E eu declaro que esse pilar ele está fortalecido na tua casa, na tua vida. A partir de hoje você não vai mais gastar com coisas supérfluas. Você não vai gastar mais o teu dinheiro, o teu ganho com coisas desnecessárias. Mas Deus ele vai te dar inspiração, sim, para que os teus recursos sejam multiplicados. Deus vai começa a te dar estratégias agora para você conquistar, para que esse pilar esteja fortalecido na tua casa, como diz o Senhor Jesus, aquele que alicerçou a sua casa na rocha, ela não caiu, bateu o vento, veio a tempestade, vieram as ondas, bateram naquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. E hoje a tua casa se firma na rocha, esse pilar. Eu quero orar também pela tua saúde, pelo teu bem-estar. Meu Deus, essa pessoa que o médico deu um diagnóstico, disse que ela tinha tantos meses de vida. Meu Pai, que falou que a medicina não tem mais poder para curar. Eu quero declarar essa noite que isso não é verdade. Meu Deus, eu declaro agora essa pessoa com saúde, que as células estejam sendo restauradas. O câncer, meu Deus, a dor, o incômodo, a limitação dos movimentos, eu proíbo agora, em nome de Jesus. Meu Deus, que haja saúde plena, que haja bem-estar na vida dessa pessoa. Meu Deus, que ela saia daqui regozijada, com um sorriso de um lado ao outro, Senhor. Que toda dor deixe de existir agora, em nome de Jesus. Esse pilar ele está fortalecido agora na tua vida, na tua casa. Meu Deus, eu oro também pelo pilar da comunicação. Se nessa casa, meu Pai, há xingamentos, palavrões, desentendimentos, brigas, contendas, palavras de maldição, palavras que foram proferidas sem que a pessoa quisesse, maldição que foi lançada, eu te mando embora agora de dentro dessa casa, bate em retirada, sai daí agora em nome de Jesus. Espírito de contenda, de confusão, que faz a pessoa
amaldiçoar a outra. Eu te dou uma ordem agora, sai daí. Pilar da comunicação que estava derrubado, nós te colocamos de pé agora em nome de Jesus. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E como igreja nós damos uma ordem agora, que esse pilar esteja de pé na sua vida, na sua casa. Meu Deus, e para fechar agora, meu Pai, com chave de ouro, fortalece-nos na fé, Senhor. Tudo aquilo que nós achávamos impossível, que achava que não ia acontecer, começa a acontecer agora. O crescimento dessa igreja, o crescimento da empresa, o crescimento dos negócios, o crescimento da família, meu Deus, o desenvolvimento dos filhos, meu Pai, o crescimento dessa casa. Crescimento dessa casa, que é a casa dessa pessoa que aqui está, Senhor, seja um celeiro, Deus, que pessoas busquem essas pessoas só por causa da qualidade da sua fé. Eita, que ela seja, meu Deus, uma árvore frutífera com sombra. Meu Pai, abençoa. Deus, glorifica teu nome nessa casa. Que não haja o impossível na vida dessa pessoa. E assim, meu Pai, nós apresentamos a nossa casa, os 4 pilares da nossa casa firmados, Deus, na tua palavra. Que assim seja. Amém? Bem forte para Jesus, amados.